Nunca antes na história desse mundo a gente produziu tanta ciência, tantos doutores, tanta pesquisa, e tudo isso é muito bom, não é? Que um dos grandes desafios que a gente tem é treinar os estudantes e PhDs a comercializar essa tecnologia, que não é que o dinheiro do investidor não é importante, mas é que o dinheiro do cliente ele não é um dinheiro, ele é uma validação de que aquele seu produto tem mercado e tem demanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Danilo Lima e estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do Connect Lab. E hoje eu estou trazendo para vocês uma ótima notícia. Nunca antes na história desse mundo a gente produziu tanta ciência, tantos doutores, tanta pesquisa. A gente está explodindo nos últimos 25, 30 anos o número de doutores aqui no Brasil. A gente está explodindo de número de papers publicados no Brasil e no mundo. E também a gente tem, nas últimas décadas, estourado a quantidade de patentes que a gente tem depositado, não só no Brasil, como no mundo. E isso é ótimo, isso é uma ótima notícia, porque isso significa que a gente está expandindo a fronteira do conhecimento humano e estamos desenvolvendo novas formas de aproveitar os recursos que a gente tem. A gente está criando valor onde antes não existia. E tudo isso é muito bom, não é? Não exatamente. Apesar da ótima notícia de que a ciência está aumentando, a gente está produzindo muitos doutores, muitos papers, muitas patentes, a gente tem uma questão importante de que a academia ela não consegue absorver essa quantidade imensa de doutores que estão se formando. Alguns dados, e aqui eu vou trazer algumas referências ou internacionais ou do Brasil, mas o dado em si não é o mais importante, o importante é a tendência, é que a academia não consegue absorver todos esses doutores e PhDs que estão se formando. Os dados que eu tenho é que em torno de 15% só conseguem se alocar essa taxa de absorção da academia, ou seja, eu tenho 85% que tem que arranjar outro trabalho, outra forma de trabalhar. E alguns dados mostram que 30% desses doutores e PhDs que se formam e saem da academia acabam ficando desempregados no momento imediatamente posterior. Então, poxa, enquanto a gente está produzindo muito conhecimento, muito paper, muito artigo e muita patente, a gente não está conseguindo dar vazão para essa quantidade de conhecimento e pessoas sendo formadas. O que nos traz, como aqui nesse canal, e eu falo bastante de Deep Techs, empreendedorismo de base científica e tecnológica, nos abre o mundo das Deep Techs, do empreendedorismo, como uma alternativa. E de fato isso tem funcionado. Recentemente, se eu não me engano, no mês passado, ou 2 meses atrás, a Emerge, que é uma consultoria aqui do Brasil, ela divulgou o Radar Deep Tech Latam. Esse ano eles produziram para a América Latina e que eles fazem um mapeamento do ambiente de Deep Techs aqui no Brasil e na América Latina e mapearam no Brasil um pouco mais de 900 startups, Deep Techs de base tecnológica, agora, recentemente, com base nesse ano 2025. Vou deixar aqui o link do relatório para vocês acessarem. O que é ótimo, a gente está criando tecnologia nova e novas empresas para formação de capital humano, social e financeiro, imposto, PIB, divisa, tudo isso vindo para o Brasil. O que é uma ótima notícia. Mas, quando a gente olha as tendências globais, e temos dados que não são tão recentes, tem alguns anos, mas que quando a gente compara essa base que eu estava falando lá das 25, 30 anos atrás, o número de PhDs que estão se dedicando ao empreendedorismo de base científica, e esse é um dado internacional, a gente está com uma queda de quase 40% do número de PhDs que se dedicam a startups e ao empreendedorismo. Ou seja, apesar de ser sim uma saída, e a gente já viu que a academia não é uma alternativa para todo mundo, apenas 15% é absorvido. Ainda tem o desemprego, e mesmo assim ainda tem uma queda de 40% nos últimos 20 anos, 25 anos, no número de PhDs que estão indo por esse caminho de empreendedorismo. E por que isso acontece? Você que deve estar me ouvindo entende que empreender é difícil, mas que exatamente é difícil?
E alguns dos desafios, né, ao fazer uma pesquisa para esse vídeo, eu fui compilando alguns dos grandes desafios, tanto nacionais como internacionais, e eu vou elencar alguns, não necessariamente em ordem de importância, mas vou pincelar várias áreas, que são a falta de preparo, especificamente de preparo de conhecimento, de gestão. A gente tem a Vanessa Chan, que é uma super defensora das Deep Techs. Ela fala que um dos grandes desafios que a gente tem como academia é treinar os estudantes e PhDs a comercializar essa tecnologia. Na verdade, hoje, grande parte desse treinamento formal, acadêmico, é na, tem foco nas questões de técnicas de desenvolvimento dessa tecnologia, dessa ciência, que a gente precisa avançar, e não o que a gente precisa fazer depois que essa tecnologia está produzida, envelopada, e a gente precisa levar isso para o mercado. Apesar disso ser um dado externo, a gente também tem aqui no Brasil algumas pesquisas, alguns relatórios, melhor dizendo, não são pesquisas efetivamente, mas são vários relatórios falando sobre a dificuldade. E aqui a gente tem um relatório do Felipe Mendes Borini, que é professor da FEA USP, falando sobre, sim, são cientistas, a gente está formando cientistas que são treinados e capacitados para fazer pesquisa em laboratórios das universidades, e não necessariamente para gerenciar empresas ou fazer negócios. O que, ok, é do jogo, porque a gente realmente na universidade está focado em fazer esse desenvolvimento. Mas vamos voltar. A gente está numa. Voltando aos dados, a gente está numa situação em que a gente tem cada vez mais doutores, cada vez mais pesquisadores e cada vez menos posições para esse pessoal. Então a gente precisa criar alternativas. Então vamos abrir um pouco esse leque. Outros desafios, que a dificuldade, melhor dizendo, na formação de equipes multidisciplinares. Em geral, dentro da universidade, a gente acha pessoas parecidas, que são pesquisadores, talvez complementares, mas ainda assim pesquisadores. Outros desafios, que é o teste e a validação dessa tecnologia no mundo real, atendendo demandas reais e problemas reais junto do mercado. A gente tem desafios na comunicação, como é que eu falo dessa minha inovação, dessa minha tecnologia nova, dessa minha, provavelmente, que poucas pessoas conhecem ou sabem explicar, como é que eu falo isso agora para o leigo? Porque no final eu preciso ir ao mercado, quer dizer, botar na mão de pessoas que não dominam aquele assunto. E outros temas, a gente tem tema de finanças, tanto o entendimento das finanças, gestão é maior que finanças, a gente tem que lidar com cadeias de suprimento, cadeias de valor, pessoas, equipes, tá? Processos, e dentro disso tudo vem as finanças, tem a gestão financeira, mas não é apenas a gestão financeira, a gente tem o dinheiro em si, de onde é que vem esse dinheiro, como é que a gente usa esse dinheiro, como é que a gente busca esse dinheiro. A gente tem desafios de experimentação, de adaptação desse nosso produto no mercado. Com quem que eu testo, aonde que eu testo, qual que é a escala que eu preciso testar isso, com quantas pessoas, em quantas empresas eu preciso validar. Tudo isso são desafios que são tanto internos, brasileiros, como internacionais. Não é uma exclusividade aqui no Brasil. E a gente tem outros desafios, como falta de rede. A gente sabe, eu já empreendi, talvez alguns de vocês conheçam empreendedores, é um mundo solitário, em que às vezes a gente não tem com quem trocar as experiências, o que está acontecendo, as decisões que a gente precisa tomar. Então, tudo isso são desafios que ajudam um pouco a explicar o porquê essa queda no mundo de Deep Techs, ou no número de PhDs e pesquisadores que estão empreendendo. Mas nem tudo são mais notícias, nem tudo são só desafios. Eu vou trazer um dado aqui da própria Vanessa Chan, que pode parecer estranho, pode parecer uma má notícia, mas na verdade a gente vai olhar pelo copo meio cheio, né? Que é, de acordo com o dado que ela traz, que é dos Estados Unidos, só 3% das patentes são efetivamente comercializadas. E aí a gente tem aqui uma
uma taxa meio geral assim de que 10 a 15% dos papers viram patentes e que apenas 3% dessas patentes viram, né, são comercializadas. A gente tem aí um número de 0,3 a 0,45% dos papers virando produtos, o que é muito pouco. Mas se a gente olha pelo copo meio cheio, a gente tem aí 97% de patentes possíveis da gente gerar produtos. E por que isso é uma ótima notícia? E aí é que eu vou trazer uma referência que não é do mundo de deep techs, mas é do mundo do mercado financeiro, que é o Warren Buffett, talvez dado como um dos maiores investidores do mundo, que inclusive está para se aposentar, ou se aposentou com 93, 94 anos, em que ele traz muito, em todos os seus investimentos, ele traz um conceito de fosso, de moat em inglês, e que no nosso mundo de deep techs, hard techs, tem sido traduzido como defensabilidade. Porque o que uma empresa precisa sempre se preocupar é o quanto ela está em risco de alguém copiar o seu produto ou serviço. E quando a gente está falando de patentes, a gente tem uma propriedade intelectual que é protegida, efetivamente protegida por leis, de que ninguém pode copiar. Claro, aí tem todas as questões de propriedade intelectual envolvidas, tem royalties, a gente pode licenciar ou não, mas de fato a gente tem um bem protegido. E isso, no mundo dos negócios, é muito bom, porque a gente tem um ativo que não pode ser copiado. Então a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade, e não confunda um pouco mais de tranquilidade com tranquilidade ponto, absoluta, mas a gente consegue testar, experimentar, sem que fique, né, a gente aqui sentindo o cheiro no cangote do concorrente. E isso é muito bom. Então, voltando ao número dos 3%, apenas 3%, eu prefiro olhar como 97% de oportunidades de que a gente pode aproveitar. E esse mundo das deep techs e desses 97% é exatamente nesse mundo que o Connect Lab veio e enxerga esse grande potencial para a gente, sim, avançar o Brasil como um grande novo celeiro de tecnologia a ser exportada. E por que a gente se identifica e gosta tanto e tem se aproximado tanto desse desafio? Porque a gente viveu isso tudo de diferentes formas. A gente foi pesquisador, a gente foi para a academia e desenvolveu pesquisa. Eu fui para a indústria, a Renata também foi para a indústria, a gente trabalhou com grandes empresas, comprando tecnologia nova, traçando acordos, fazendo M&A, fazendo propostas de compra, fazendo tudo isso de startups, de deep techs, de empresas de tecnologia simples, software, mas tudo isso traz uma visão de negócios que muitas vezes falta, como a gente acabou de falar, falta para quem é pesquisador e quem é PhD e quem é doutor na academia. Mas além disso tudo, a gente ainda empreendeu. Então a gente ainda entende um pouco do que é estar na pele do empreendedor, o que é olhar e ter que fazer um quebra-cabeça com peças que não tem a capinha, a gente tem que desenvolver alguma coisa do zero. Então essa experiência própria, essas décadas de experiência própria, e quando a gente olha para o potencial que existe no nosso país, a gente falou, não tem outro caminho a que não seja estar junto com esse pesquisador empreendedor e levar e desenvolver novas pesquisas e novos produtos e novos negócios, que é a nossa missão, que é transformar ciência e tecnologia em produto e negócio. E para isso a gente tem reunido todas as nossas experiências e processos e frameworks que a gente trabalhou ao longo das nossas vidas e concebemos essa nossa metodologia, que é uma metodologia dos 3 P's, que significa pessoa, produto e processo. E por que 3 P's? Pode parecer que a gente escolheu para poder ficar bonito e ter um nome legal. Não é isso. Também. Mas todo e qualquer negócio, ele é composto de pessoas, desde o fundador até o chão de fábrica são pessoas, que desenvolvem produtos, que desenvolvem, fabricam e elaboram e concebem
produtos e levam isso para o mercado através de processos. E é basicamente isso. Eu sei que tem uma infinidade de coisas. Vamos falar que é tecnologia, sim, mas já existia pessoas, produtos e processos há 1000 anos atrás. E a gente tem empresas milenares e não tinha tecnologia, pelo menos não essa tecnologia. A gente está falando de outros tipos de tecnologia. Então a tecnologia ela permeia isso tudo. A gente tem pessoas melhores, a gente tem produtos melhores, tem processos melhores por conta da tecnologia. E por que a gente entende que esses 3 P's são o fundamento? Porque a gente trabalha o empreendedor. Então o empreendedor, ele precisa se conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu gosto sempre de pegar um livro ali, mas sempre fico com medo que vai cair. Mas esse é um livro que eu, por exemplo, tenho aqui, tenho os meus, descubra seus pontos fortes, eu tenho aqui, e eu sempre dou para todo mundo que eu mentoro, para todo mundo que eu faço esse trabalho de aproximação, para entender quais são os seus pontos fortes. A gente precisa ter clareza do que a gente está construindo. Um dos maiores desafios de toda e qualquer equipe é ter clareza compartilhada de todo mundo do que está sendo construído, do caminho que está sendo trilhado. Não subestimem a importância que a clareza tem. Inclusive, fiz um vídeo só sobre isso. A gente tem o conhecimento de gestão de equipes, e gestão de negócios, e gestão financeira. Tudo isso a gente está falando da pessoa empreendedor, que a gente precisa desenvolver. Mas a pessoa empreendedora, pesquisadora, estudante, PhD, graduação, ela também é ela que vai desenvolver o produto, e aí vem o segundo P, que é o P de produto, que tem a ver com entender necessidades reais de mercado, como é que a gente fala com o mercado, como é que a gente absorve essas demandas e adapta para a nossa pesquisa, porque não tem mistério, gente. O produto é baseado na sua pesquisa, na sua tecnologia. É isso. Agora, como que a gente pega essa pesquisa, essa tecnologia e amarra e vira, costura e apresenta de maneira que atenda algum problema real, que atenda uma necessidade real, de que alguém queira essa nova tecnologia. E pode ser que às vezes ela nem saiba que queira, porque é nosso papel como empreendedor traduzir o que a nossa tecnologia vai beneficiar a vida do nosso cliente. Então a gente precisa ir lá conversar. Então esse desenvolvimento de produtos, que é a validação com o cliente, com o mercado real, a gente tem que avaliar quais são os mercados concorrentes, quais são as alternativas existentes e como é que a gente comunica. E comunicar não é marketing, não é comercial. É isso sim, mas isso tudo começa na forma como a gente explica. O famoso pitch, ou, né, o pitch de elevador, que às vezes acontece de elevador mesmo, né, que é da onde surgiu esse nome. Mas às vezes você está num cafezinho com alguém, de repente alguém fala assim, olha, fulano é um possível cliente seu, ou então um investidor, ou então um parceiro. Ah, legal, me explica aí o que que é. E ele não é da sua área. Como é que você explica isso? E você tem que ter isso pronto. Então a comunicação do produto, ela reforça a pessoa empreendedora, lembrando. Por isso que esses 3 P's, eu vou mostrar depois no finalzinho um diagrama em que esses 3 P's eles são desenvolvidos paralelamente e conjuntamente, concomitantemente. Porque ao desenvolver um, a gente consegue e precisa desenvolver o outro. O que nos leva ao terceiro P, que é de P de processos. Porque quando a gente está desenvolvendo, se autodesenvolvendo e desenvolvendo nosso produto, a gente precisa de um método de levar, de conversar, de experimentar, de validar. Você, tenho certeza, é mestre doutor em método científico. Agora, como é que a gente aplica o método científico para o negócio, para o desenvolvimento de produtos? Como é que a gente cria hipóteses? Como é que a gente desenha os experimentos para ver se valida a nossa hipótese ou se refuta a nossa hipótese? Volta para o início, desenha uma nova hipótese. Tudo isso precisa ter métodos e passos para a gente nunca testar coisas que a gente não sabe para que está testando, porque isso é desperdício de tempo, dinheiro, recursos. E no mundo, falando bastante de Brasil agora, a gente sabe que recurso financeiro é difícil. Não é fácil. Tem aqui uma notícia da Peptidos, que é uma biotech que faz, se eu não me engano, peptídeos,
em que ela fala que precisava de 3 milhões de dólares para poder fazer a parte de laboratório e conseguiu 1/10 disso. Então, como é que a gente planeja o que existe de verba de fomento? E aí que eu estou falando do nacional. A FAPESP aqui no estado de São Paulo é muito famosa e ela tem muito dinheiro. Mais dinheiro que todas as FAPs juntas. Se eu não me engano é isso. Ela tem mais do que todas as juntas somadas. Mas existem outros, existe a FINEP, existem fundos, existem fundações internacionais. Como que a gente vai desenhando esses fundos não reembolsáveis, mas a gente precisa ter um plano de para que a gente vai usar cada um desses dinheiros para que a gente consiga fazer essa jornada desse processo de levar o nosso produto, desenvolver o nosso produto e levá-lo ao mercado, que é um método que a gente chama, que a gente foi adaptando de tudo que a gente foi vendo ao longo da nossa experiência, que a gente chama de Science to Market, ciência para o mercado. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido de novo com o produto e com a pessoa. Algo que eu gosto muito de falar nesse processo de Science to Market, que é um conceito que é muito famoso nas startups digitais e que a gente precisa adaptar, mas que chama-se bootstrap, que é o dinheiro mais importante que existe é o dinheiro do cliente. Porque não é que o dinheiro do investidor não é importante, mas é que o dinheiro do cliente, ele não é um dinheiro, ele é uma validação de que aquele seu produto tem mercado e tem demanda. Então, com essa visão desses 3 P's, da pessoa, do produto, do processo, e como a gente consegue aproveitar essa grande onda de oportunidade das patentes que não são comercializadas, dessa força de trabalho altamente qualificada, que nós aqui no Connect Lab estamos desenvolvendo, e vocês vão saber em breve, a gente vai divulgar bastante formas de você que está assistindo esse vídeo, que tem interesse e que tem essa vontade de empreender, mas não sabe muito bem como, a gente vai trazer mais insumos, mais apoio, mais recursos para que você consiga sair do seu lugar e botar a sua ideia, a sua pesquisa no mundo e fazer esse ciclo virtuoso que está aqui, que é pessoas que vão influenciando o desenvolvimento de produtos e processos e vice-versa, e nesse triângulo, ao mesmo tempo, todo mundo se desenvolvendo. Isso é bom para você, bom para mim, porque estou num país que está desenvolvendo tecnologia, é bom para o próprio país, para a nossa sociedade, porque a gente vai formando e fomentando o país e a tecnologia do futuro para os nossos filhos, para o meu filho, tá ali, meu filho de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, para que ele tenha diferentes perspectivas quando ele estiver estudando. Então fiquem ligados, agradeço todo mundo que ficou aí até agora no vídeo. A gente vai lançar em breve mais informação, mais recurso, mais material. A gente está revisando o nosso site, vai ficar muito bonito. Para você que nos acompanha, que consiga e que tem essa vontade de se mexer, você vai conseguir e a gente vai estar aqui para você, para te ajudar. Então fica ligado, clica aqui, acompanha a gente, aperta o sininho, comente, compartilhe e fique ligado que em breve vocês vão ter mais informações. E por hoje é só, fique ligado, semana que vem tem mais um vídeo do Connect Lab. Um abraço.